Fala turma, sejam muito bem-vindos aqui à nossa aula, onde eu vou dar aqui aquele gostinho para você do que você vai ver no nosso novo desafio ao vivo do Azure, que vai ser no dia 22 de julho. Então aqui eu quero só mostrar para você um pouco, um pouquinho do que a gente vai ver dentro desse desafio. O tema que eu trouxe aqui para vocês hoje é um tema que a maioria tem dificuldade quando está aprendendo a trabalhar com nuvem. Isso não só da particularidade do Azure, isso acaba sendo uma particularidade de todos os provedores, que é a parte de armazenamento, trazendo aqui para o Azure o nosso Storage Account. Por que isso aqui é o mais difícil? Então, a maioria dos alunos que eu tenho, quando começaram a estudar nuvem, foi onde teve mais dificuldade. Eu, quando comecei a estudar nuvem, foi onde eu tive mais dificuldade de entender, porque muda completamente a visão que a gente tem dentro do ambiente on-premise. Quando a gente fala de armazenamento dentro do ambiente on-premise, o que vem na nossa mente? A minha máquina virtual, os meus discos virtuais. E ali eu vou guardando os meus dados. Só que quando a gente traz essa perspectiva para a nuvem, o cenário ele acaba mudando um pouquinho. Por quê? Na nuvem, muitas vezes eu utilizo o serviço, não é máquina virtual. Então eu utilizo um serviço. Eu não tenho acesso à máquina virtual, os discos da máquina virtual. Então a característica de armazenamento muda completamente. Por isso que a gente tende a ter um pouco mais de dificuldade quando está estudando aqui o Storage Account, porque muda completamente a visão que a gente tinha. E a gente, quando está estudando algo novo, a gente sempre tenta fazer uma relação ali com o ambiente que a gente já conhece. Então não adianta eu querer estudar Storage Account com a minha mentalidade dos discos lá das minhas máquinas virtuais, que nada vai dar certo, tá? Então aqui eu já tenho o meu Storage Account criado. O Storage Account, ele é dividido aqui em Container, File Share, Queue e Table. Então aqui a gente já começa a ver essas mudanças, né? Fala, pô, eu tô saindo ali do meu disco virtual ali, que tá atrelado à minha máquina VM, agora esse negócio de Container, de File Share, de Queue, de... O que é isso? Então primeiro aqui, cada um desses serviços é para armazenar dados, tá? Só que aqui a perspectiva de armazenamento de dados é diferente porque a gente não tem acesso à máquina virtual. Ou seja, a forma com que eu vou consumir e acessar essas informações é diferente do que eu estou acostumado. O que geralmente a gente está acostumado? Ou eu vou lá, abro a minha máquina virtual e vou no disco. Faço ali a gestão. Ou se eu estou trabalhando com file share, apesar que essa parte continua a mesma coisa, eu posso lá dar um // acessar o meu compartilhamento. Então são as formas que a gente acessa o dado que está ali dentro da nossa máquina virtual. Só que aqui vai mudar, porque aqui não é máquina virtual, aqui é um serviço. Então a forma com que eu vou guardar os dados, consumir os dados é diferente. Então primeiro, Container, File Share, Queue e Table. Então existe essa divisão. Table é dados quando eu preciso armazenar dados em tabelas, tá? Então ali, cara, a gente pode fazer ali uma comparação com Excel, o antigo Access lá, quem já trabalhou. Então seria mais ou menos isso, estruturar esse dado em formato de tabela. Só que aqui a forma, por isso ser um serviço, a forma com que eu acesso essas informações é através de HTTP, HTTPS. Então não é um //, não é eu entrar dentro de um disco, não. Eu faço essa chamada via HTTP, HTTPS ou via API. Queue é uma característica que a gente tem para algumas aplicações, a gente tem várias aplicações, principalmente nesse mundo de microserviço, que ela joga informações dentro de uma fila para que um outro microserviço consuma essa mensagem. Então, para esse tipo de característica, para esse tipo de aplicação, porque lembra, não tem um disco, não tenho acesso à máquina virtual. Para esse tipo de característica de aplicação, eu posso utilizar o Queue como um repositório para armazenar essas minhas mensagens. E aqui o acesso feito via API. O File Share, esse é o que a gente mais está acostumado. Então, primeiro, apesar disso aqui ser um serviço, então está na nuvem, não tem quer dizer, até tem aqui os recursos por trás, mas eu não gerencio esses recursos, eu não gerencio máquina virtual, gerencio o serviço, mas aqui o File Share seria o nosso tradicional File Server. Então aqui seria o File Server como serviço dentro do Azure, onde o meu acesso continua sendo um //, então posso fazer um // para acessar o conteúdo que está no File Share aqui dentro do meu Storage Account. Eu tenho as minhas ACLs para dar permissões, eu consigo criar as minhas pastas. Então isso aqui é o que a gente está mais acostumado. Então eu guardo isso dentro do meu Storage Account
e a forma que eu vou acessar é a mesma forma que eu acessaria se fosse o meu file server on-premises. // nome do compartilhamento e tudo mais. Então, isso dentro do file share. E a gente tem o container, que aqui geralmente é o que a gente mais utiliza dentro da nuvem. O container, ele é um local onde ele armazena o que a gente chama de blob. Blob é o nome do arquivo que a gente dá que fica dentro de um container. E esse blob ele pode ser qualquer arquivo, texto, imagem, documento, pode ser qualquer tipo de texto. E qual que é a diferença então de um container para o file share? O file share ele utiliza o SMB, //, pasta compartilhada, tudo mais. O conteúdo que eu tenho dentro do container, ele é acessado via HTTP, HTTPS ou via API. Só que a vantagem que a gente tem em utilizar o container ao invés do file share, você fala assim, então vou utilizar o file share porque é o jeito que eu estou acostumado a acessar os dados. Só que quando a gente vai para o container, é um recurso muito mais barato do que o file share. Ele é muito mais barato. Então, se eu tenho uma aplicação, que essa aplicação, pensa assim, uma aplicação de uma advocacia, por exemplo, onde eles têm que escanear um contrato dentro da aplicação e a aplicação precisa armazenar esse documento escaneado em algum local. Esse local poderia ser um container. Então, tem a minha aplicação que faz uma chamada via API para o meu container. Quando escaneia o documento, ele copia essa informação dentro do container. E a forma que eu tenho para acessar esse dado é via aplicação, via API. Tá? Tem outras formas de eu acessar o conteúdo que está dentro do Storage Account, mas o mais utilizado hoje quando a gente fala de container é a própria aplicação fazendo essa chamada via API ou via HTTP, HTTPS. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, rapidamente, criar aqui um container, aula, tá aqui meu container. Então, eu posso vir aqui fazer o upload das minhas informações. Então, aqui, de novo, aqui eu estou fazendo o upload direto da minha máquina. Mas esse upload poderia ser uma aplicação conectada aqui via API. Então, vou dar só um browse aqui. Eu vou pegar aqui um arquivo qualquer só para a gente testar. Tá aqui. Então, tá aqui o meu blob, que na verdade é um arquivo de imagem que eu subi para cá. E quando eu clico aqui, ele me mostra aqui a URL. Então, lembra, como que eu vou acessar esse conteúdo? Ou HTTP, HTTPS, ou via API. Então, aqui está, por exemplo, a URL para eu acessar esse arquivo. Então, se eu quiser acessar esse arquivo diretamente sem uma aplicação, eu posso copiar esse HTTPS. Tem outras formas de acessar também, mas sempre através de HTTP, HTTPS ou API. Então, dessa forma, eu consigo armazenar teras e teras de informação de uma forma extremamente barata, porque o container, os blobs são baratos, e a minha aplicação consumindo e guardando essas informações dentro desse container. A aplicação não precisa conectar via SMB, ela conecta via HTTP, HTTPS ou via API. Então, hoje, quando a gente volta para cá e fala... Opa, voltei demais. Quando a gente fala aqui desses recursos, container, file share, kill table, é entender que cada um tem uma característica para atender uma necessidade específica e, principalmente, o que vai mudar muito do ambiente on-premises é que isso, por ser um serviço, a forma com que eu vou acessar é diferente. Então, aqui eu vou acessar através ou de uma URL ou através de API. E aqui embaixo a gente tem, cadê? Endpoint. Aqui a gente tem como que a gente chama cada serviço pelo seu endpoint público. Aqui poderia utilizar para ser acessível através da internet, apesar de der para a gente bloquear para ser acessado só localmente também. Então, aqui, por exemplo, eu quero acessar o meu blob aqui desse Storage Account. Então, essa aqui é o meu endpoint. Então, essa é a URL que eu chamaria. E se for um file service, eu chamaria aqui por essa URL. E se for um kill, essa URL. E se for um table, essa URL. Então, aqui eu tenho os endpoints públicos. A forma com que eu posso acessar esse conteúdo através da internet, chamando esses endpoints públicos. Mas, se eu vier aqui, por exemplo, em network, eu consigo bloquear isso. Então, eu consigo vir aqui e falar, não, o acesso não é de qualquer rede. Eu quero só determinados endereços IPs e redes dentro do Azure que podem acessar esse recurso. Então, aqui eu estaria bloqueando o acesso do Storage Account e de todo o seu conteúdo de ser acessado ali através da internet. Então, aqui só um gostinho para vocês aqui do que é o Storage Account. Então, dentro do nosso desafio, então já começa na próxima segunda-feira. Então, se você ainda não garantiu a sua vaga, ainda dá tempo. A gente vai ver essa parte de Storage Account, só que de uma forma bem mais detalhada.
gente vai ver como que cria esse recurso, a gente vai usar o container para acessar o file share, kill, table, tem a parte aqui de desabilitar o acesso para a internet, tem a parte de criptografia, tem aqui a parte de Lifecycle Management, isso aqui é muito legal, como que eu governo, como que eu administro esses dados aqui. A gente pode colocar eles em tiers diferentes, então tem muita configuração aqui para fazer dentro do Storage Account. E lembrando que o Storage Account é só um dos pilares. Dentro do nosso desafio ao vivo do Azure, a gente vai ver outros recursos, máquina virtual, a parte de rede, a parte de segurança. Então a gente vai ter ali 3 horas em média, então dia 22, a partir das 19 horas, 3 horas em média, para a gente ver os principais recursos dentro do Azure, para que vocês comecem a aprender aí como que funciona e como utiliza esses recursos dentro do Azure. Vocês viram aqui que o storage muda bastante, só que máquina virtual também tem coisas importantes que a gente não está acostumado, então é diferente. Ambiente em nuvem é diferente do ambiente on-premise e precisa saber como que funciona essas coisas dentro do Azure. Então nesse desafio, próxima segunda-feira, a gente vai ver tudo isso na prática e de forma extremamente detalhada. Sei ali em média 3 horas, para a gente ver os principais recursos do Azure aqui, como que implementa e como que configura e utiliza esses recursos aqui dentro do ambiente. A gente ainda está trabalhando com valor promocional. Então, se você ainda não garantiu a sua vaga, clica aqui embaixo, faz aqui a sua inscrição para garantir a sua vaga com valor promocional. Daqui a pouco o valor vai aumentar. Então ainda dá tempo de você garantir a sua vaga e participar aí do nosso desafio ao vivo de Azure. Lembrando, pô Diogo, e se eu não conseguir participar? Comprei aqui o seu desafio e tive um imprevisto e não consegui participar na segunda-feira. A gente vai liberar a gravação com acesso vitalício. Então vai ficar gravado o conteúdo e vai ser disponibilizado para você assistir sempre que você precisar. E a gente também vai emitir o certificado de conclusão para mostrar que você completou ali o nosso desafio, as 3 horas de conteúdo para falar aqui de Azure. Legal? Então, aqui embaixo tem as informações para você garantir a sua vaga. Aproveita enquanto o valor está promocional e a gente se vê na próxima segunda-feira no nosso desafio. Valeu, galera. Um abraço.